Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Voltamos agora com as lives. Toda semana vai ter live, hein? Vocês vão enjoar de me ver de novo. A live de hoje é sobre perguntas e respostas com o tema de prótese total. Bia, a cera de alívio colocada no modelo funcional deve sair no modelo ou ficar na base de prova? Para moldeira individual, tá? O ideal é que esse alívio fique na moldeira. Então, como que eu faço? Eu primeiro alivio, tiro todas as retenções do modelo, né, onde vai ser confeccionado essa moldeira individual, tiro todas as retenções. Aí eu passo isolante de resina. Aí por cima do isolante eu coloco esse alívio em cera na região anterior, na região de papila incisiva, rafo palatina, porque essa região é uma região mais flácida, então ela não pode ser comprimida no ato da moldagem de jeito nenhum. Então, o interessante é que esse alívio fique dentro da moldeira na hora que o dentista vai fazer o selamento periférico, tá? Só que é importante que você explique isso para ele. Então, ele faz o selamento periférico com a cerinha em posição. Depois que ele fez todo o selado periférico e a moldeira já estabilizou, ela não sobe mais, aí sim ele tira essa cera com o instrumental e faz a moldagem funcional, tá? Então, esse alívio, ele deve sair na moldeira, se for esse alívio da região anterior. Se ele, por acaso, sair no modelo, é só você tirar com cuidado e encaixar na moldeira novamente. E se for placa de prova, também, tá? Então, placa de prova, eu também passo isolante e depois eu passo a cera. Eu sempre deixo a cera dentro da placa base, para que o dentista consiga fazer a prova sem que fique caindo, porque a gente tem que aliviar, porque senão vai quebrar o modelo, né? E só que se a gente aliviar demais, ela não para e daí dificulta na hora da prova. Então, para a placa base, rodete de cera, né? Para a placa base para montagem de dentes, a cerinha também ela tem que ficar grudadinha dentro da moldeira, dentro da placa, tá? Luana Tito, estava com saudades da minha série favorita, Bia Flix. Essa Luana. Vamos ver. Como escolher o tamanho e o formato ideal dos dentes? Então, a gente precisa de informação, né? Porque se a gente recebe só o plano de orientação, fica meio aleatório, né? Fica meio vago. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. O que são essas informações? Fotografia do rosto todo do paciente, não só da boca, tá? Por que do rosto todo? Porque com a fotografia do rosto inteiro, eu consigo ver o formato do rosto, tá? Então, os dentes, eles têm uma tendência a coincidirem com o formato do rosto do paciente. Então, na natureza, é assim. Então, quem tem o rosto mais triangular, né, aquele queixo mais fino, a testa um pouco mais larga, um triângulo invertido, aí, ou você observando isso na foto, você já vai escolher um dente na cartela triangular, tá? Se for um paciente que tem o rosto mais quadrado, onde tem aquela mandíbula mais marcada, né? Bem marcado a mandíbula aqui, esse ramo da mandíbula, a gente escolhe um dente mais quadrado. Vai lá na escala e vê quais são os dentes quadrados e escolhe um de acordo com o tamanho das medidas que foram passadas no plano de orientação. E a mesma coisa acontece com o redondo, né, com o ovoide e com o retangular. Então, isso é uma base de escolha, né? O formato do rosto do paciente é bem utilizado. E outras informações, né, que são passadas no plano de orientação é a distância entre os caninos, tá? Então, essa distância entre os caninos vai me dizer qual que vai ser a largura do dente, para saber se o dente vai ser muito largo ou um dentinho mais estreito, tá? Então, essa medição, geralmente o dentista faz. Eu gosto quando eles fazem pela asa do nariz do paciente. Então, bem aqui onde termina a asa do nariz, ele faz o risquinho, porque fica mais harmônico, né? Se a distal do canino terminar na asa do nariz. Porque se o paciente tem um nariz muito largo, você coloca um dentinho estreito, tem alguma coisa ali que não vai combinar. Agora, o contrário também, se o paciente tem um narizinho fininho, aí você coloca um dentão largo.
tá? Então, isso é uma base estética ali de referência. Outra medida importante da gente saber na hora da escolha dos dentes é a linha alta do sorriso. Então, quando o paciente sorri bem forte, o dentista faz uma marcação no plano de orientação e daí a gente vai escolher um dente. Claro que essa da linha alta do sorriso não é assim uma regra 100%. Por quê? Tem pacientes que têm sorriso gengival, né? Que eles têm sorriso e mostra a gengiva. O meu sorriso é baixo, eu quase não mostro papila. Mas tem pacientes que mostra bastante. E aí, se eu for pegar, né, um dente do tamanho da medida que o dentista marcou no plano de orientação, eu vou ter que ir lá no Jockey Club comprar um dente de cavalo, né? Não vai ficar legal. Então, por isso que é importante a fotografia, né? Na foto você já vê, nossa, tem uma super exposição, né? Tem um sorrisão, eu não vou pegar um dente tão grande, eu vou pegar um dente mais curto, vou me basear ali, principalmente na questão da largura dos dentes, né? E vou fazer uma caracterização gengival bem natural para que não pareça prótese, para que esse paciente tenha mais conforto e segurança na hora de sorrir. Tá? Então, basicamente, a escolha dos dentes é isso, né? O formato e o tamanho, tá? Essas referências da asa do nariz, quando é tirado com o paciente sorrindo, muda alguma coisa? Não muda nada, tá? Não muda nada porque o plano de orientação vai estar intacto. Então, independente se ele estiver assim ou assim, não vai mudar muita coisa. O nariz abre um pouquinho mais, mas não faz muita diferença, tá? Distorção na hora da acrilização e acabamento. E acabamento sem o modelo que se quebrou. Bom, na hora de demoflar, a gente tem que tomar cuidado, né, para que esse modelo não quebre. Por quê? Porque eu gosto de voltar essas peças para o articulador. Então, em vez de você pegar, eu uso mufla de micro-ondas, tá? Mesmo quando eu uso na termopneumática, eu gosto da mufla de micro-ondas, tá? Ela é mais fácil de trabalhar. Se você pegar o martelo e bater no meio da mufla e ela quebrar, abrir em dois, o modelo vai quebrar na hora ali. Agora, se você pegar a mufla, né, a de micro-ondas, que tem um furo em cima e um furo embaixo, e bater o martelo em cima e bater embaixo e tirar aquele tijolo de gesso, e aí você vem com cuidado quebrando na lateral, o modelo sai intacto, tá? Agora, se quebrou o modelo, não tem como saber se a prótese distorceu. O que a gente tem, o que a gente sabe são protocolos, né, de trabalho. Então, por que distorceu, né? O que eu fiz de errado? Alguma coisa aconteceu. Então, é importante que a gente faça sempre a mesma coisa, faça sempre o mesmo processo, para que a gente consiga identificar um erro. Então, assim, eu sei que para uma resina convencional, né, uma resina nacional, termopolimerizável, é necessário que ela fique 12 horas prensada. Por quê? Porque esse tempo é o tempo necessário para que as moléculas se acomodem dentro da mufla para que ela seja polimerizada sem grandes distorções. Então, fiz isso, então dificilmente vai dar distorção. Outra coisa é a questão da temperatura, né? Então, eu sei que a temperatura de polimerização da resina é 73 graus Celsius. Se eu colocar direto lá em água fervendo, ela vai distorcer. A polimerização, ela continua acontecendo com o resfriamento da mufla, porque as moléculas, elas estão super agitadas quando ela tá em temperatura alta, e ela vai se acomodando conforme essa mufla vai esfriando. Se eu pegar e botar debaixo da torneira, na água fria, dar um choque térmico ou abrir ela quente, ela vai distorcer. Então, o que a gente não pode fazer é fazer essas coisas que vão distorcer, tá? Se você tomou todos esses cuidados e mesmo que o modelo quebre, ok, não tem problema nenhum, né? A chance de dar certo é grande. Agora, se pulou etapa, se forçou o resfriamento, né? Aí é difícil mesmo, não tem muito o que fazer, tá? E nem adianta ter um outro modelo, o dentista moldar de novo e mandar o modelo, porque não vai encaixar. Sempre que tem tecido mole, nunca encaixa, tá? Uma prótese no outro modelo. Então, sempre que é tecido mole, uma moldagem de prótese total,
a prótese total só vai encaixar naquele modelo que foi acrylizado, mesmo que seja na mesma boca, tá? Então não adianta tentar adaptar. O que dá para fazer, se quiser, é tentar duplicar esse modelo antes de acrylizar, mas sempre acrylizar no original, tá? Deixa eu abrir outra pergunta aqui. Ó, alguma dica para uma boa adaptação da PT? O paciente tem pouco rebordo. Então, a adaptação da prótese total nem sempre é a moldagem. Claro que a moldagem é muito importante, né? Então, o dentista fazendo a moldagem da forma correta, né? Fazendo todas as manobras. O que são essas manobras? É trabalhar a musculatura do paciente, né? Então, quando ele faz o selamento periférico, ele puxa o freio, faz uns movimentos de lateralidade para marcar bem ali na região do tuber, faz o movimento A, né, que faz vibrar o palato mole e ajuda na cópia desse tecido. Então, tudo isso são manobras clínicas, né, que os dentistas fazem, e ele tem que saber, né, que no momento que ele está fazendo isso, a prótese, a moldagem, né, tem que estar bem fixa. Se ela já não parou na moldagem, não vai ter milagre que faça a prótese parar. Então, se ele moldou, né, soltou com facilidade, é melhor repetir a moldagem ou reimprimir em alguma região posterior, tá? Então, essa é a primeira coisa. Primeira coisa para a prótese parar, a moldagem tem que estar bem feita. Segunda coisa, o gesso, tá? Então, não adianta o dentista fazer assim uma moldagem maravilhosa, fazer selamento periférico, né? Tá super travado em boca, não tá sobreestendido, tá tudo bem delimitado. E aí, chegar lá no laboratório, pegar um gesso pedra com água gessada, né? Ou sal, botar sal ali no negócio e vazar o modelo e querer que a prótese pare na boca. Gente, vai distorcer, tá? Muito, muito. Um gesso comum, né? Ou até mesmo especial, que não seja zero expansão, todo gesso ele expande, tá? Então ele vai crescendo. O que quer dizer? Ele como cresce de tamanho. Então, se eu vazei um gesso, daqui 48 horas eu vou acrylizar, esse modelo já está maior do que a boca do paciente. Então, a chance dessa prótese não parar em boca é grande, tá? Então, usar um gesso adequado também evita retrabalho, evita reembasamento, evita repetição, tá? Então, essa é a segunda coisa, o gesso. Então, o gesso que eu indico, que eu uso aqui no laboratório, né, que eu uso nos cursos, é o Zero Stone, da Dentona, porque ele é um gesso especial, né, ele é um gesso zero expansão, e ele é um gesso que ele não é tão duro, ele é um gesso tipo 4, tá? Então, não corre o risco da hora da demuflagem quebrar a prótese total. A Ellen, não sei se a Ellen tá aí ainda, mas ela lembra na época que a gente trabalhava juntas, que às vezes chegavam umas moldagens vazadas, uns modelos para acrylizar com aquele gesso Durone. Nossa, só de ver assim já dava um suador, já suava frio. Eu falei, meu Deus do céu, quero ver só para tirar depois de acrylizar a prótese desse modelo, gente, porque era um sufoco, não saía, não tinha cris que fizesse gesso, não quebrava de jeito nenhum, e aí quebrava a prótese, tá? Então, o gesso Zero Stone não tem esse problema, tá? Se precisar, ele quebra também. E só que, claro, gente, todo material, quanto melhor, né? Quanto mais tecnologia ele tem, mais cuidado você tem que ter na hora de manusear. Então, tem que ter a proporção correta, a proporção para o líquido, pesado, tudo bem certinho, para que você consiga um resultado, tá? Até perdi a pergunta aqui, até saiu, acho que eu demorei muito para responder, né? Mas enfim, vou continuar aqui na questão da adaptação da prótese total. Outra coisa, na questão da adaptação da prótese, é também que a gente tem que entender que a resina contrai, toda a resina contrai, toda não, mentira. A resina nacional, as resinas que a gente usa, a maioria, ela sofre contração, tá? E como que a gente minimiza essa contração? Com técnica de tempo de mufo, né, tempo de prensagem, polimerização
e não forçar o resfriamento da mufa. Então, com esses três passos, eu consigo minimizar bem essa contração, mas ela contrai, tá? E existem resinas que são zero contração, por exemplo, a Pala Express, uma resina zero contração, é uma resina autopolimerizável, uma resina da Cozer, que eu gosto muito, tá? Ela é autopolimerizável, porém é outro nível de resina, assim, sabe? Ela é bem superior, ela é zero contração, zero liberação de monômero residual. Então, é uma resina bem legal para trabalhar. Mas se a gente for trabalhar com a resina convencional, nacional, né? O ideal é a gente respeitar tudo isso para que a gente consiga uma melhor adaptação da prótese em boca. O que mais? Acho que é isso. Ah, não, tem outra coisa super importante também da adaptação da prótese total. Não dá pra gente ficar só pensando na questão da moldagem, tá? É extremamente importante o dente, tá? A escolha dos dentes. Então, se o paciente tem pouco rebordo, é muito importante que as cúspides dos dentes posteriores sejam baixas. Então, tem uma regra, é o seguinte, quanto mais retenção, maior pode ser a cúspide. Quanto menos retenção, menor tem que ser a cúspide. Então, a gente tem no mercado uma variedade enorme de angulação de cúspide, tá? Então, eu tenho desde 0 grau, que é o monoplano, aí eu tenho dentes de 5 graus, aí eu já pulo para 22 graus, 25 graus, 33 graus e 45 graus. A angulação dos nossos dentes naturais são 45 graus. Agora, se eu colocar um dente de 45 graus numa prótese total com pouco rebordo, a chance dessa prótese não parar é grande. Ah, mas a moldagem ficou boa, ficou perfeito, tomei todo o cuidado e não para. Por quê? Porque eu tenho uma cúspide profunda, toda vez que o paciente faz um movimento de lateralidade, ela desloca, tá? Então, é extremamente importante que você escolha um dente com angulação da cúspide mais baixa. Nesses casos, eu gosto bastante do Idealis, tá? O Idealis é um dente da Cozer, ele é da linha do Premium, ele é exatamente a mesma qualidade, a mesma composição do dente Premium, mas ele tem essa variante da angulação da cúspide de 5 graus, tá? Então, é bem importante. E também, além da escolha dos dentes, a montagem. Então, se eu fizer uma montagem com os dentes tocando na frente, no rebordo anterior, ela vai ficar deslocando e a prótese não vai parar, tá? Então, não pode ter toque anterior também. E eu tenho que fazer a montagem balanceada, bilateral, tá? Para manter um equilíbrio da prótese, para que ela não desloque nos movimentos naturais de mastigação e de fala. Juninho, TPD. Oi, Juninho, quanto tempo? Tudo bem, querido? Tá no IPO, trabalhando lá em Balneário Camboriú, né? Que legal, um abraço para vocês. STG pode ser polimerizado na panela? Sim, o STG é uma resina de alto peso molecular, tá? Então, ela aceita diversos tipos de líquido. Então, eu posso polimerizar ela em micro-ondas, desde que eu use o líquido de micro-ondas ou com crosslink. E também posso polimerizar ela na panela ou na panela termopneumática, tá? Luana, já quebrei prótese pelo mesmo motivo, do gesso duro, né? Ah, Ellen, você corria pro Áureo tirar. Sim, o Áureo me salvava, hein? O Áureo e o Carlão. Os dois que me socorriam lá na hora dos apuros. A Luana deu uma dica. Bia, eu vi também que dar água gelada para o paciente antes de moldar ajuda também, para o paciente com pouco rebordo. Realmente ajuda. Por quê? Porque quando coloca água gelada na boca, né, o gelo, ele vai comprimir os tecidos ali, ele é vasocompressor. Não sei se é bem essa palavra. Acho que eu também não sei se é bem essa palavra. Mas ele vai fazer com que fiquem mais fechadinhos os poros ali da boca, tá? Quando o calor, né? Às vezes material de moldagem, às vezes coloca ali Godiva quente, incha um pouquinho a boca, incha um pouquinho a mucosa do paciente, tá? Aí se ele moldar assim, ela vai estar um pouquinho inchada. Então, com o frio, ele dá uma contraída ali. Então, água gelada também ajuda. E também ajuda porque tem paciente que tem ânsia e tem muita salivação. Principalmente na região posterior ali, no palato duro, tem uma glândula de saliva mais grossa, mais densa, né? E essa saliva, quando ela fica na moldagem, ela acaba
impedindo que copie exatamente certinho o selamento periférico. E a água gelada, ela acaba tampando um pouquinho essa glândula e evita que saia tanta saliva. Então, por isso que a água gelada também ajuda na hora da moldagem, tá? Acrílico clássico, posso usar líquido crosslink no micro-ondas? Pode, tá? Pode sim. O ideal é que sempre vocês procurem usar a mesma marca. Se eu vou usar o pó da Clássico, procure usar o líquido da Clássico. Se eu vou usar o líquido da VIP, procure usar o pó da VIP, tá? Por quê? Porque são fábricas diferentes, né? Então, cada fábrica tem a sua medida ali, proporção pó e líquidos, tá? Então, se você quer um resultado realmente efetivo, é bom você utilizar da mesma marca, não ficar misturando. Bia, como e onde eu posso comprar o seu kit personalizado de espátula? Deixa eu ver se eu tenho um aqui na minha mão, não tem. O kit personalizado de espátula, me manda um direct que a gente envia para você, tá? Eu tenho alguns aqui que eu tô para os alunos presenciais, né? Mas a gente pode enviar sim, tá? Então só me manda um direct lá que a gente envia. Ó, o Elton, vasoconstritor, beleza, obrigada. Deixa eu ver outra pergunta. Bia, para fazer placa mil relaxante, o gesso é zero expansão ou pode ser qualquer gesso? De preferência o zero, tá? Com certeza você vai ter um resultado bem melhor se você usar o gesso tanto para vazar o modelo quanto para inclusão em mufle. Então, não sei como vocês fazem placa mil relaxante, mas eu não faço muralha de silicone na placa, eu faço direto no gesso. E daí eu também uso um gesso zero para fechar a mufla, que aí eu tenho um resultado muito mais fiel, tá? O kit de espátula, ele tá 250 com frete grátis para o Brasil, tá? Então, ele vem 4 instrumentais com 8 pontas. Então, são todos os instrumentais que eu uso para fazer seroplastia. Pessoal, quem tá entrando agora, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas na caixinha, tá? Que senão eu não consigo ver. Não consigo ver. E não esquece de deixar o coraçãozinho aqui se vocês estiverem curtindo, tá? E compartilhem essa live. Chama o pessoal aí. Faz tempo que eu não faço live. Então, tô meio enferrujada aqui. Vamos lá. Qual resina você usa em seus protocolos? Eu uso duas resinas, três resinas, tá? Depende muito do tempo que eu tenho e do se o protocolo é provisório ou não, tá? Então, se for um protocolo convencional, eu utilizo a resina STG, tá? A STG da VIP com líquido de micro-ondas e uso também a resina VIP Wave para fazer a área basal. Se for um protocolo provisório, sem barra, né, sem reforço, eu uso a resina Diamond, porque daí ela é uma resina mais resistente, tá? Ela não é tão bonita, não é tão estética quanto a STG, porém, nesse momento, o que eu preciso realmente é que ela não quebre em boca, tá? Por ser uma prótese temporária, então eu uso essa. E também, quando eu quero fazer um caso mais personalizado, eu uso a resina Palexpress, né? A questão da Palexpress ela é uma resina excelente, tá? Só que eu não tenho como caracterizar ela. É diferente, eu não posso fazer pó e líquido. Eu tenho que misturar ela e prensar, então ela fica uma cor só. E aí eu uso a Palexpress e depois eu caracterizo a vestibular com a resina com compósito, com resina foto, tá? Então eu faço toda a caracterização com resina foto. Então faço dessas três formas.
Melhor técnica para acrilização em micro-ondas para deixar o palato bem transparente. Bom, a resina com crosslink, né, que é a resina que tem que ser polimerizada em micro-ondas, né? Tem que ser polimerizada em micro-ondas. Para polimerizar em micro-ondas tem que ter crosslink, tá? A VIP Wave, a resina própria para micro-ondas, ela tem mais crosslink, tá? Ela tem mais acelerador, é uma resina mais moderna. Porém, o crosslink ele é um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais leitoso do que a sem crosslink, tá? Então, se eu quiser uma resina muito transparente e tal, o ideal é que eu use uma resina sem crosslink, mas que eu não faça no micro-ondas. Aí eu tenho que fazer a polimerização na panela termopneumática. Mas você consegue sim uma boa transparência, uma boa translucidez no micro-ondas. Então, deixe prensado ali as 12 horas, né? Respeite todo esse tempo. E aí eu opte pela resina termo com crosslink em vez da VIP Wave, que daí você vai conseguir um grau um pouquinho maior de translucidez. Mas aí você vai estar perdendo em qualidade também, tá? Tem que botar na balança ali o que vale. Não é sobre prótese total, mas você pode dar algumas aulas, dicas sobre gestão de laboratório? Então, eu e o Gino, então, a gente já tá planejando isso, tá? A gente vai começar a escrever esse projeto aí da questão da gestão, porque muita gente pede, né? Muita gente pergunta, vocês acompanham aqui o Instituto, né? Então, tem muitos processos ali, muito passo a passo tal. Então, isso é bem legal para a gente compartilhar, mas ainda, por enquanto, está só no projeto. Mas em breve, em breve, a gente vai falar mais sobre isso, vamos fazer lives falando sobre gestão também, porque é extremamente importante, tá? Ó, como fazer para a prótese ficar um vidro como um brilho natural? Bom, a forma que fica mais brilhosa é na termopneumática. Na termopneumática ela fica bem vítrica, assim, sabe? Então, com pressão e temperatura. Ela fica bem mais translúcida do que no micro-ondas, tá? Só que tem que cuidar, porque na pressão ela não pode passar de 4 horas. Porque senão ela tem ela vira double cross, né? Que ela tem a resina ela tem um comportamento de vidro. Ela vai ficar linda, maravilhosa, super translúcida, assim, tá? Só que ela vai quebrar. Ela vai ficar super friável, o que não é indicado para a boca, tá? Então essa técnica do double cross ali é utilizada no dente, tá? Mas para prótese total, não. Então, mas mesmo assim, se você fizer ali em torno de 3 horas na termopneumática, você já vai conseguir uma transparência bem bonita, tá? Tenho dificuldade na aplicação das veias. Tem alguma dica? Tenho. Eu não uso aquelas veias prontas que vem no kit STG ou que a gente compra em dental, tá? Eu uso novelo de lã. Sabe aqueles lã de vó que faz tricô? Essa daí. Então vai numa casa aí de costura, de armarinho, e compra um novelo vermelho, um roxo. Aí você corta o novelo, separa ele, deixa ele bem separadinho, tá? Aí você deixa ele numa superfície lisa, assim, ou numa bandeja, ou num pote, sei lá. Só que deixa ele separado, deixa ele bem separadinho, tá? Aí, quando você estiver fazendo a acrilização, eu não gosto de colocar a veia na primeira camada, lá grudada no Zeta Labor, no silicone, tá? Porque fica muito aparente. Eu gosto que ela fique na segunda camada. Então, você faz a primeira camada da acrilização, né? Caracteriza ali a tua prótese. E aí, na hora que você for colocar a veia, você pega um pincelzinho de aplicar, aqueles de pelo de Marta mesmo, ponta fina. Pega um pincelzinho, dá uma molhadinha no líquido e aí você gruda as veias no pincel. E aí você vai com ele e encosta ali na resina, tá? Então, e aí depois com o próprio pincel você consegue espalhar. Cuidado para ela não ficar tudo junta, senão fica muito forte e fica artificial, tá? Qual o tempo de polimerização do micro-ondas? É diferente da polimerização em água? Sim, é diferente, tá?
Então, o micro-ondas, ele não vai água, não é em banho-maria, mas a mufla tem que estar hidratada, tá? Para que funcione a polimerização. O tempo da polimerização em micro-ondas para uma mufla é 30 minutos. Só que, claro, tem que seguir certinho qual que é a tua potência, qual que é a potência do teu micro-ondas, fazer o ciclo certo, né? Depois que você aplica a resina sobre a prótese total, antes de colocar para cozinhar, deixa ela descansar a resina por quanto tempo? Por 12 horas. Se for uma resina termo, tá? Convencional, nacional, 12 horas de prensagem, esse é o tempo ideal. Tá? Por que 12 horas? Porque fizeram vários estudos, não, obviamente que não fui eu, mas fizeram vários estudos e chegaram à conclusão de que em 12 horas a resina estabilizou. Ela estabilizou dentro da mufla e aí ela não tá mais trabalhando, porque até então ela tá trabalhando, tá? E aí você vai colocar ela lá, ela não vai ficar tão fiel. Vera, estamos com saudade de você. Obrigada. Quando os médicos não acertam a cera para registro do plano oclusal, como devemos montar em articulador com mesa de camper? Bom, para montar em mesa de camper é bem importante que o dentista use pelo menos uma régua de Fox, né, para que ele alinhe o plano. O que é a régua de Fox? A régua de Fox, ela vai deixar o plano paralelo à linha bipupilar, para não ficar aquele plano torto, tá? Então, ele vai alinhar o plano com a linha bipupilar e também ele vai alinhar com o plano de camper, porque se o plano de cera estiver totalmente reto, curva invertida, vai ficar invertido na montagem. Então, tem que alinhar. Então, por isso que é importante que ele use. Agora, se ele não usou, né, o plano, fez um rodete sim, daí é mais difícil montar em mesa de camper. Melhor do que nada, tá? Mas o ideal nesse caso seria o arco facial, porque o arco facial, independente se ele fez o plano certo ou não, você vai transferir para o articulador exatamente o posicionamento da maxila do paciente. Então, nesse caso, o arco facial é bem mais fiel. Boa noite, pode me passar o ciclo de micro-ondas para Diamond? A Lanaís. Nossa, faz tempo que eu não te vejo, hein, Lanaís? Ciclo de micro-ondas para Diamond, tá? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem usar a resina Diamond no micro-ondas, eu indico que vocês usem o líquido termo e não o líquido de micro-ondas, tá? Por quê? O líquido de micro-ondas, ele é como se tivesse uma resina alta ali junto, tá? Então, ele distorce mais. A termo tem um pouco mais de estabilidade. Então, você pode deixar 12 horas prensada também, que você vai conseguir uma estabilidade ainda melhor. E aí você coloca, só que daí você tem que dobrar o tempo. Você coloca 8 minutos no micro-ondas, numa potência de 90%, tá? Se você comprar o líquido de micro-ondas mesmo, é 4 minutinhos a 90%. Isso no micro-ondas de 1000 watts, tá? Se for um micro-ondas mais forte, aí tem que fazer a regrinha de 3 ali. Bia, qual cera você indica para ceroplastia e fundição? Para ceroplastia, eu gosto das ceras da Formadem, né? Tem aquela aquarela do STG, fixa dente, adoro, né? Pela questão de fixação dos dentes mesmo. E tem todas as cores ali para você poder fazer caracterização, tá? Para fundição, não tem uma preferida, assim. Geralmente eu uso da Cota, tanto faz, mas uma cera própria para função, tá? Repete aí.
A resina Diamond, tá? O líquido termo, você coloca lá no micro-ondas por 8 minutos numa potência de 90%. Se for o líquido de micro-ondas, 4 minutos a 90% de potência. Faz diferença para segurar os dentes colocar o pino na barra do protocolo? Depende, tá? Então, assim, eu vim de uma escola que, assim, era sagrado colocar o pino nos dentes. Então, independente do espaço que tinha, a gente tinha que colocar o pino nos dentes. Só que com o tempo, né, com o longo do tempo, a gente foi observando a questão dos consertos, os dentes que voltavam, que quebravam, por que quebravam, né? Então, às vezes quebrava bem no pino, bem no pino. Então, assim, se não tem espaço, não sou a favor de colocar pino. Por quê? Porque o dente já está fragilizado. Você ainda vai fazer um furo dentro do dente, ainda vai colocar um metal ali dentro, né, para dar um impacto, dar um ponto de fratura. Você vai criar um ponto de fratura. Então, nesse caso, eu prefiro fazer a barra com viga T, tá? Então, eu faço a barra mais baixinha, sem encostar nos dentes, e aí eu faço com a broca um desenho como se fosse um T invertido, para que a resina agarre ali, tá? Mas que eu não comprometa a resistência do dente. Aí eu uso o Palabond também, que facilita muito e ajuda muito na retenção dos dentes. Está acabando a minha bateria e eu não estou com carregador aqui. Lana, tava na correria de final de ano. Ah, eu sei, imagino. Boa noite, Bia. Faço minhas cocções em fogão. Qual o tempo ideal de polimerização? Bom, tem várias tabelas assim de polimerização no fogão, tá? O grande problema do fogão, gente, não é nem a questão do tempo, é que é muito difícil você ter o controle da temperatura, tá? Então, se a gente sabe que a temperatura de fusão da resina é 73 graus, que é onde vai ser liberado o catalisador, que vai fazer a resina, né, a mágica acontecer, a resina endurecer. Se eu colocar no fogão e essa água ferver, tá? Ele já vai liberar todo o peróxido de benzoíla de uma vez só. E ele não vai voltar para trás. Então, assim, ele vai unir do jeito que estava ali. Então, né, é mais complicado. Então, o grande problema do fogão é você controlar a temperatura. A polimerização ideal mesmo é 12 horas contínua na temperatura de 73 graus, mas para isso você tem que ter uma panela elétrica, né, que você regula essa temperatura. Agora, no fogão, difícil passar uma receita, viu? Justamente por isso, tem muitas variáveis, né? Depende do tamanho da boca do fogão, depende de onde você mora, se você mora no nível do mar, se você mora na serra, do tamanho, se o gás é encanado, se o gás é no botijão. Então, tudo isso é uma grande variável, tá? Então, tem ali várias receitas ali de polimerização em fogão, que aí você liga o fogão por tanto tempo, depois desliga. Mas, assim, é muito variável, tá? Justamente porque você não tem o controle da temperatura. A menos que você fique com o termômetro ali, cuidando dessa temperatura. Adoro você. Sou iniciante e não tenho a panelinha. O que faço para não dar tantas bolhas na resina? Bom, a panelinha ela vai fazer justamente isso, né? A panela de pressão. Ela vai tirar essas bolhas, né? Ela vai dar um vácuo ali dentro e vai impedir que essas bolhas aconteçam. Na resina alta dá bolha mesmo, tá? Se você fazer a frio. Então não tem muito segredo, não. Você pode tentar fazer uma técnica óleo líquida, dá menos bolha do que você fazer misturada. Tá? Não sei qual tipo de trabalho que seria esse, né? Se é placa, o que é. Mas dá para você tentar fazer dessa maneira. Mas a panelinha é um bom investimento, tá?
Ajuda bastante. É verdade, quando não tem espaço para o segundo molar, o melhor é botar só um pré para poder caber os 2 molares? Depende. Depende muito. Às vezes eu deixo só os 2 prés e um molar, tá? Depende muito de cada caso. Depende também se tem antagonista, se é dente natural, né? Se você precisa de uma oclusão melhor ali na região posterior. Para fazer a polimerização no micro-ondas Electrolux, qual o ciclo ideal? O tempo? Como saber a temperatura? Bom, para saber a temperatura, gente, foram feitos vários estudos, tá? Então, assim, como que eles fizeram esses estudos? Eles colocaram a mufla, né, em tanto tempo, por tal potência, e aí tiraram a mufla e mediram com o termômetro qual a temperatura que estava dentro da mufla, tá? Então, fizeram inúmeros testes para saber a temperatura ideal. Então, assim, por exemplo, no micro-ondas de 1000 watts, né, se vocês forem comprar a Electrolux, tem vários, tem de 1000, 1600, 1300, tem que saber qual que é a potência de consumo do micro-ondas, tá? Então, o meu micro-ondas, por exemplo, é um micro-ondas de 1000 watts. No micro-ondas de 1000 watts, eu vou fazer um ciclo a 30% de potência. Que nesse ciclo de 30% de potência, a temperatura vai se aproximar ali entre 60 e 70 graus. Então, ele vai começar o processo, né, de liberação do peróxido de benzoíla, vai começar o processo de polimerização. Aí eu faço mais 10 minutos a potência 0 ou potência 10, que é a potência mínima, que eu não quero que vá mais calor, eu só quero prolongar esse tempo, porque dentro da mufla ainda está quente, ainda vai estar acontecendo esse processo do primeiro tempo. Então, eu só prolongo um pouco mais essa liberação do peróxido de benzoíla. O terceiro ciclo, que é 40%, 10 minutos a 40%, isso no micro-ondas de 1000 watts, tá, gente? Nessa temperatura de 40%, ela chega mais ou menos a 100 graus, tá? Por quê? Porque em 100 graus ela elimina o excesso de monômero residual. Então, ela já aconteceu a polimerização. O que tinha que polimerizar já polimerizou nos dois primeiros ciclos. No terceiro é só para eliminar. Então, se sobrou algum monômero, né? Se ficou algum monômero ali dentro da mufla, ela elimina por evaporação, tá? Então, fizeram vários estudos e chegaram à conclusão de que são esses tempos aí, tá? Agora, por exemplo, numa polimerização lenta, né, que é aquela polimerização que fica 12 horas contínuas a 73 graus, eu não preciso subir a temperatura a 100 graus, não preciso eliminar monômero, porque não tem mais monômero para eliminar. Todo monômero que existia já se uniu com o polímero. Então, por isso que essa é a melhor polimerização que existe, tá? Mas é claro que nem sempre a gente tem tempo hábil para isso. A gente sabe que a corrida do laboratório às vezes não dá. Então, por isso que a gente tem essas alternativas. O micro-ondas é um excelente custo-benefício. É a melhor polimerização que existe? Não é. Mas é muito boa. Uma polimerização muito boa, tá? Quer uma polimerização um pouco melhor, né? Eu vou investir, então, numa termopneumática. Porque daí na termopneumática eu tenho ali a pressão e a temperatura junto. Então, eu tenho dois juntos ali para fazer a prótese ficar melhor polimerizada, porque daí a pressão ajuda a junção das moléculas, tá? Não tenho tempo. Não tenho tempo para nada, é para ontem, trabalho, é carga imediata, não sei o quê. Uso uma resina Pala Express, que é uma resina autopolimerizável, é só 30 minutos na panela. Tá? Então, uma resina 30 minutos numa temperatura de 55 graus. Uma resina zero contração, zero liberação de monômero residual, tá? Então, tudo vai depender. Ou a Diamond de 4 minutos no micro-ondas, 8 minutos que seja no micro-ondas. Então, você vai escolher a resina de acordo com o tempo que você tem, tá?
O dentista não fez a moldagem funcional. Como definir a espessura da gengiva na prótese sem isso? Daí é difícil, né? Daí é um tiro no escuro, porque como que eu vou definir o bordo da prótese total se não foi feito um selamento periférico? Porque quem dá a espessura da prótese é justamente nesse ato da moldagem, né? As manobras que o dentista faz na boca do paciente. Então, ela vai copiar exatamente o selamento do paciente. Então, se não faz, aí é chacho, né? Igual falam os curitibanos, é chacho, é gambiarra. Então, não tem como saber. Então, primeiro elimina o peróxido de benzoíla e depois somente o monômero residual? Isso mesmo. Então, primeiro, o peróxido de benzoíla, que é o catalisador, tá? Ele é liberado para fazer acontecer ali a polimerização. Depois que fez toda essa união, né, das cadeias, aí sim a gente sobe a temperatura para eliminar, tá? O que sobrou. O martelete pneumático vale a pena usar para demoflagem? Sim, vale muito a pena. Muito, muito mesmo. Facilita muito a vida, tá? Reembasamento com resina alto ou resina termo? Com resina termo, tá? Se você for fazer um reembasamento e quiser usar uma resina alto polimerizável, então escolha uma resina importada. Tem a da Ivoclar e tem a da Cooser, que é a AliExpress, que é uma resina excelente, que dá para fazer reembasamento tranquilamente, tá? Agora, as resinas alto nacional, não faça isso. Boa noite, tudo bem, mestra? Sou seu fã. Uma dica para STG. Você prensa vestibular no plástico filme na prensa e não mistura todas as resinas? Isso mesmo, né? Eu faço a caracterização, só que antes de prensar, eu jogo uma nuvem de pó ali para manter ela bem firminha, bem sequinha. Se ela ficar muito líquida e você fechar, ela vai se misturar, tá? Então você coloca essa nuvem por último, tá? Isso tá no livrinho do STG, né? Sempre vai ter depois da acrylização uma nuvem de pó por cima. Aí você põe o plástico e prensa. Aí depois você abre, tira o plástico e prensa com incolor. Como entra em contato com o atendimento? Se for atendimento do curso online, o e-mail é contato@beatrizvieira.com.br. Não, peraí. contato@beatrizvieira.com.br. Isso mesmo. O que você usa para dar brilho final em PT e protocolo? Tinha ótimos resultados com VIP Brilho, mas saiu de linha. Não consigo bons resultados com a pasta universal. Ó, então o Rui das Listas, não sei se ele tá aí ainda, mas ele tem um bastão de brilho que chama Uau Rouge, tá? É fantástico o brilho que dá na prótese, tá? Então pode comprar dele ali. Procura ele aí no Instagram, Rui das Lixas, tá? Que ele envia para todo o Brasil. É muito bom esse bastão. Então você vai passar, ele vem com duas escovas, né? Você compra as duas escovas, você impregna ela, a pasta numa das escovas, passa na prótese e depois você pega uma escova seca, sem nada, e passa para tirar o excesso de pasta. Então ele abre um brilho incrível, tá? Flávia, Bi, estou te esperando ansiosa na Dental Ita semana que vem, tô super nervosa. Ai, Flávia, semana que vem tamo lá, hein? Semana que vem em São Paulo. Amanhã tem curso aqui em Cascavel também, de seroplastia. Já estamos organizando tudo, a sala já tá tudo pronto. E semana que vem eu vou estar em São Paulo, na Dental Ita. O curso de protocolo.
Quero comprar um micro-ondas. Qual seria a potência do aparelho? Se você for comprar um micro-ondas, eu indico que você compre o Electrolux MEF41, tá? Electrolux MEF41. Na Casas Bahia tem. Porque ele salva a receita. Você consegue salvar a receita ali do micro-ondas, tá? Estou começando agora e gostaria de aulas para iniciantes, toques. Olha, você está no caminho certo. Continue aí nas lives, né? Vai acompanhando aí o pessoal no Instagram, né? A Sasha também posta bastante coisa legal. A Eliane Costa também, né? Então vai acompanhando esse pessoal aí que sempre está colocando conteúdo que você vai te ajudar bastante, tá? Bia, tem um curso só de caracterização dado por você? Sim, Vanusa. Esse curso é exclusivo aqui do Instituto, tá? Aqui em Cascavel. Vai ser em julho, tá? Só de acrilização. Curso só de acrilização. A gente vai abrir a múfula para conferir como ficou. Quando você vem para Campinas? Para Campinas, eu vou no congresso, no meeting, mas eu não sei. Eu acho que não vai ter curso em Campinas, hein, gente? Vai ter em São Paulo de novo. Essa turma do Dental Week já está lotada, tá? Já encerrou. Mas eu vou em São Paulo de novo na PDESP, então é pertinho de Campinas. Então dá uma conversada lá com o pessoal da PDESP para já reservar a tua vaga e faça lá, porque eu acho que eu não vou para Campinas, não. Sou iniciante e vou fazer seu curso na ITA esse mês. Ai, que legal! Lale. Nos vemos lá então, hein? Uma prótese depois de polimerizada. Pode ficar esbranquiçada depois de alguns meses já instalada? Pode, tá? Então, se ela ficou esbranquiçada em boca, depois de alguns meses, muito provavelmente é que ela não foi bem polimerizada, tá? E aí o que acontece? Tem infiltração de fluidos bucais, por isso que ela fica esbranquiçada, tá? Então, ela tá absorvendo ali a saliva do paciente, que ela tá porosa. Então, às vezes, a olho nu, ela tá linda, maravilhosa, dura e transparente. Mas, né, se você pegar um microscópio, você vai ver que ela tá toda cheia de furinho. Por isso que ela fica esbranquiçada com o uso, tá? Então, por isso que é importante a gente respeitar o tempo de prensagem, fazer a polimerização correta, né? Não forçar, não colocar direto na água quente ou colocar uma temperatura alta, né? Respeitar realmente o tempo de polimerização da resina para que ela fique o mais compacta possível, né? Para que não tenha esse problema de esbranquiçar. Agora, se ela fica esbranquiçada logo no começo, polimerizou, ela saiu esbranquiçada, pode ser contaminação da pasta zinco-enólica, tá? A marca do micro-ondas que eu falei é Electrolux, MEF41. Como evitar o reembasamento, eu não sei se você estava no início da live, né? Mas uma das formas de evitar o reembasamento. A primeira coisa, a moldagem tem que estar bem feita, né? O dentista tem que ter feito selamento periférico, ter feito moldeiro individual. Segunda coisa é o gesso que você vai utilizar. Então, se você utilizar um gesso zero expansão, a chance de você ter sucesso é muito maior do que se você usar um gesso qualquer que vai expandir, que vai crescer, daí você vai acrylizar a prótese no modelo maior do que a boca do paciente. Então, a chance de dar reembasamento é muito grande. Outra coisa é cuidar com o tempo de prensagem e com a técnica de polimerização que você vai utilizar. Tá? Então, tudo isso, e também não forçar o resfriamento da múfula, deixar ela resfriar naturalmente. Esfriou, aí você vai lá e abre, tá? Então, tudo isso vai fazer com que a tua prótese fique mais estável
e aí que evite reembasamentos. Certo, meu povo? Acabando o nosso tempo aqui já. Quero agradecer a participação de vocês, né? Tem muitas mensagens, muitas perguntas, fico muito feliz com essa interação. Semana que vem eu volto, vai ter live de novo, vou estar lá em São Paulo. Vamos ver se eu consigo puxar a Sasha junto com essa live. Ela nem sabe ainda, mas vamos ver se vai dar certo, tá? E é isso, né? Para quem eu vou ver semana que vem em São Paulo, até semana que vem. E até a live, né? Quem só vai me ver online, até a live da semana que vem. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela participação, pela contribuição de vocês. É muito legal essa troca, né? Então, espero ter contribuído um pouquinho aí, espero ter ajudado vocês de alguma maneira ali no dia a dia de vocês no laboratório, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem.